Como cristão, o que você deve manter reservado? Será que é necessário compartilhar tudo sobre sua vida com qualquer pessoa? Querido, é importante entender que, apesar de sermos chamados a ser luz do mundo, há aspectos da nossa vida pessoal e da caminhada cristã que Deus quer que guardemos em segredo. E quais são essas coisas? Neste vídeo, vou revelar 7 aspectos que você deve manter privados, pois eles são fundamentais para o seu bem-estar espiritual e físico. Como cristãos, somos chamados a viver de forma transparente e honesta, mas isso não significa que tudo deve ser exposto. No mundo de hoje, onde é muito fácil compartilhar cada detalhe da nossa vida, é importante lembrar que algumas coisas devem ser mantidas em sigilo. Guardar certas questões privadas não é ser secreto ou desonesto, é ser sábio e ter discernimento. Antes de continuarmos, peço que comente, curta e compartilhe. E, se possível, clique no botão de hypar. Assim você nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Provérbios capítulo 2, versículo 11, diz que a discrição nos protege e o entendimento nos guia. A Bíblia nos alerta sobre a importância da discrição e de manter certas informações confidenciais para proteger nossa vida. Em Provérbios capítulo 11, versículo 13, a palavra nos ensina que quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. Isso enfatiza a relevância da confidencialidade em nossos relacionamentos. Então, quais são as coisas que você deve manter privadas como cristão? Primeiramente, suas lutas pessoais. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina a orar em segredo, dizendo: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Embora compartilhar as lutas pessoais possa ser útil em algumas situações, muitas delas devem ser tratadas apenas entre você e Deus, pois isso preserva sua intimidade com Ele e evita mal-entendidos ou julgamentos indevidos. Enfrentamos desafios que às vezes nos levam a querer desabafar com os outros, mas a Bíblia nos orienta a ser cautelosos. Manter nossas batalhas pessoais em privado é essencial para o crescimento espiritual, pois ao expor nossas fraquezas a todos, corremos o risco de sermos julgados ou traídos. Apoio comunitário é importante, mas compartilhar cada detalhe pode ter consequências inesperadas. Uma das principais razões para guardar nossas lutas pessoais é preservar nossa dignidade e autoestima. A Bíblia nos encoraja a viver com decoro e discrição. Quando revelamos nossos momentos mais vulneráveis a todos, perdemos o controle sobre quem sabe desses detalhes, e isso pode abrir espaço para fofocas e julgamentos. Além disso, manter nossas lutas privadas protege nosso testemunho. Como cristãos, nossa vida é um exemplo para os outros, e a maneira como enfrentamos nossas batalhas pode influenciar o impacto do nosso testemunho. Lembre-se do que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a em um lugar apropriado para iluminar a todos. Deixe sua luz brilhar diante das pessoas, de modo que elas vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus, o Pai no céu. Ao lidar com suas lutas pessoais de forma discreta e com graça, você reflete a força e a sabedoria de Deus, em vez de expor suas vulnerabilidades. Manter essas lutas em particular também permite que você aprofunde sua oração e reflexão. Quando levamos nossas dificuldades a Deus em segredo, encontramos consolo e orientação. A Bíblia nos encoraja a não temer, mas a orar com gratidão para que possamos encontrar paz em Deus. Ao levarmos nossas questões a Ele em particular, permitimos que sua paz preencha nossos corações, oferecendo conforto e direção.
Essa é uma prática que deve ser constante em sua vida, pois somente Deus tem as respostas para suas dúvidas. Compartilhar lutas pessoais publicamente pode levar a mal-entendidos, já que quem ouve pode não ter o contexto completo da sua situação, oferecendo conselhos inadequados ou formando opiniões erradas. Ao manter suas lutas privadas, você evita que informações equivocadas se espalhem e mantém o controle sobre sua história. Outro risco ao compartilhar essas questões abertamente é o surgimento do orgulho. Isso pode acontecer quando buscamos simpatia ou validação das pessoas, em vez de confiar em Deus para nos sustentar. Manter as lutas privadas permite que você se concentre em buscar a orientação e validação de Deus, em vez de depender da aprovação humana. Embora seja importante receber apoio da comunidade e compartilhar nossos fardos com pessoas de confiança, é necessário discernir cuidadosamente com quem fazemos isso. Nem todos que parecem amigos estão verdadeiramente conectados a você. Alguns podem ser inimigos disfarçados, esperando por uma oportunidade para te prejudicar. Quando você compartilha suas vulnerabilidades com essas pessoas, dá a elas a chance de atacar. A Bíblia nos adverte sobre lobos em pele de cordeiro, indivíduos que parecem te amar, mas na verdade são seus maiores opositores. Por isso, é fundamental orar e pedir discernimento ao escolher seus amigos e ao decidir com quem compartilhar suas dificuldades. Permita que Deus guie você para as pessoas certas. Ao seguir os princípios bíblicos e buscar a sabedoria de Deus, podemos enfrentar nossos desafios com graça e integridade, trazendo glória a Ele. Em um mundo onde o excesso de compartilhamento é comum, lembre-se da sabedoria de Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Aquele que guarda a boca e a língua, guarda-se de calamidades. Que possamos aplicar essa sabedoria diariamente, confiando nossas lutas a Deus e buscando sua orientação. Outro aspecto importante a manter privado são seus assuntos financeiros. Embora possa ser tentador compartilhar seu sucesso ou dificuldades financeiras com os outros, é preciso cautela. Como cristão, é sábio buscar na Bíblia a orientação para entender por que é prudente manter suas finanças privadas, o que também traz benefícios espirituais. A Bíblia nos orienta em diversos aspectos da vida, incluindo como devemos administrar e perceber nossas finanças. Um versículo central que destaca a importância da discrição financeira é Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que afirma: Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato devora tudo o que pode. Esse versículo nos ensina que os tolos gastam tudo o que têm, enquanto os sábios guardam seus recursos de forma cuidadosa e reservada. Os sábios não fazem alarde de sua riqueza, nem organizam festas extravagantes para impressionar os outros. Em vez disso, eles agem com prudência e discrição. Uma das principais razões para manter as questões financeiras privadas é evitar gerar inveja e comparações prejudiciais. No mundo de hoje, as redes sociais frequentemente mostram uma imagem distorcida de sucesso. E ao expor detalhes sobre sua situação financeira, você pode incentivar sentimentos de ciúme e ressentimento. Lembre-se da parábola dos trabalhadores na vinha, onde Jesus conta a história de um proprietário que pagou a mesma quantia para os trabalhadores, independentemente de quanto tempo trabalharam. Alguns trabalhadores reclamaram por receberem o mesmo que aqueles que trabalharam menos, mas o dono explicou que ele tinha o direito de fazer o que quisesse com seu dinheiro. Isso nos mostra como comparações financeiras podem gerar inveja e insatisfação. Manter suas finanças privadas ajuda a proteger tanto você quanto os outros de sentimentos negativos. O sucesso financeiro também pode facilmente levar ao orgulho e a uma sensação de superioridade. Ao manter suas finanças em sigilo,
Você cultiva a humildade e mantém o foco em seu crescimento espiritual, ao invés de ser guiado pela sua riqueza material. Um bom exemplo é a história do jovem rico, em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. O jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, e Jesus respondeu que ele deveria vender tudo o que tinha e dar para os pobres. O jovem foi embora triste, pois era muito rico e não estava disposto a abrir mão de seus bens. Essa história mostra como o apego às riquezas pode impedir o crescimento espiritual. Manter suas questões financeiras privadas ajuda você a evitar a tentação de basear sua identidade e valor em sua riqueza. A história da oferta da viúva também traz uma lição importante. Jesus observou uma viúva pobre que deu 2 pequenas moedas como oferta, enquanto outros ofereciam grandes quantias do que lhe sobrava. Jesus a elogiou por dar tudo o que tinha, destacando que Deus valoriza a intenção por trás do ato e não a quantidade. Essa passagem nos ensina que as questões financeiras são pessoais e que cada pessoa lida com seus recursos de maneira única. Ao manter suas finanças privadas, você respeita a liberdade dos outros de administrar seus próprios recursos sem sentir pressão ou comparação. Outro motivo para manter suas finanças em sigilo é a oportunidade de buscar orientação e fazer escolhas conscientes, em vez de ceder à opinião pública ou à pressão social. Muitos cristãos não sabem economizar ou investir de forma adequada, o que pode levar ao mau uso dos recursos. Se você se encontra nessa situação, há uma grande chance de desperdiçar sua riqueza. Porém, ao buscar orientação de Deus e agir com discernimento, Ele pode abrir portas de bênção para você. O próximo passo pode não ser gastar em coisas supérfluas, como roupas ou restaurantes caros, mas sim em oração e planejamento para o crescimento financeiro. Um exemplo poderoso de administração financeira sábia é a história de José, que, guiado por Deus, José administrava os recursos do Egito. Ele sabiamente armazenou grãos durante os 7 anos de abundância, garantindo que o país pudesse sobreviver os 7 anos de fome que se seguiriam. Sua discrição e sabedoria no manejo dos recursos salvaram inúmeras vidas, já que ele não desperdiçou o que estava sob sua responsabilidade. O que podemos aprender com isso? Se você é responsável pelas finanças de sua empresa ou sua família, confia em você com seus recursos. Este não é o momento para gastos impulsivos, nem para tentar resolver os problemas de todos. Você deve gerenciar esses recursos com cuidado e ser um bom administrador financeiro. Além disso, manter suas questões financeiras em sigilo pode protegê-lo contra roubo, fraude e outros riscos de segurança. Quando revelamos muito sobre nossas finanças, nos tornamos vulneráveis à exploração. Veja o exemplo de Neemias, que ao decidir reconstruir os muros de Jerusalém, inicialmente manteve seu plano em segredo. Essa discrição permitiu-lhe avaliar a situação e tomar decisões estratégicas sem enfrentar oposição imediata. Da mesma forma, manter suas finanças privadas pode protegê-lo de danos potenciais. Lembre-se, Deus abençoa o trabalho de suas mãos, mas Ele espera que você cuide dessas bênçãos com discrição. Ele deseja que você ajude os outros de maneira reservada, sem se perder em gastos excessivos, pois Deus cuida de suas finanças. Esforce-se para não falhar com Ele. Outro aspecto importante a ser mantido privado é o seu relacionamento com Deus. Este relacionamento é profundamente pessoal e sagrado. Embora compartilhar sua fé e testemunho seja essencial, os momentos íntimos que você passa em oração e adoração devem ser entre você e Deus. Essa privacidade promove uma conexão mais genuína e profunda. A Bíblia enfatiza a importância de cultivar uma conexão íntima e pessoal com o Criador. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6,
Jesus fala sobre orar a Deus em segredo, destacando a importância de buscar a Deus em privado, longe dos olhares dos outros, para desenvolver uma relação autêntica com Ele. Você pode se perguntar por que é importante manter seu relacionamento com Deus privado. Primeiramente, isso ajuda a evitar a hipocrisia, garantindo que sua devoção seja genuína. Às vezes, uma demonstração pública de piedade pode ser motivada pelo desejo de reconhecimento, em vez de um verdadeiro anseio por Deus. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus contrasta as orações de um fariseu, que se gabava publicamente de sua retidão, com as de um humilde cobrador de impostos, que orava pedindo misericórdia. Jesus elogiou a humildade e sinceridade do cobrador de impostos, mostrando que a verdadeira devoção é encontrada nos momentos de oração silenciosa e arrependimento. Ao mantermos nosso relacionamento com Deus privado, garantimos que nossa fé seja autêntica e não movida pela aprovação dos outros. Ter um relacionamento privado com Deus permite uma conexão mais profunda e íntima. Assim como os relacionamentos com amigos e familiares exigem tempo a sós, o mesmo ocorre com nosso relacionamento com Deus. Lembre-se da história de Moisés, que frequentemente se encontrava com Deus na tenda do encontro, longe do povo de Israel. Esses encontros privados permitiam a Moisés falar com Deus face a face, como um amigo. Essa intimidade foi essencial para a liderança de Moisés e seu crescimento espiritual. Da mesma forma, os momentos privados que você passa com Deus podem fortalecer seu vínculo com Ele, permitindo um entendimento mais profundo de sua vontade, livre de distrações e influências externas. Esses momentos a sós com Deus também incentivam a reflexão pessoal e o crescimento espiritual. Nesses períodos de silêncio, você pode ouvir a voz de Deus com mais clareza, meditar em sua palavra e permitir que o Espírito Santo transforme seu coração. Lembre-se da história de Elias, que após fugir da rainha Jezabel, encontrou-se sozinho em uma caverna, sentindo-se desanimado e derrotado. Deus revelou-se a Elias não em um vento poderoso, terremoto ou fogo, mas em um sussurro suave. Esse encontro nos ensina que Deus frequentemente fala conosco na quietude, encorajando-nos a buscá-lo em momentos de silêncio para refletir e crescer espiritualmente, mesmo em meio à agitação do dia a dia. Passar tempo a sós com Deus nos ajuda a manter o foco e evitar distrações. Nesses momentos, conseguimos direcionar nossos corações e mentes completamente para Ele, sem as interferências das demandas e opiniões externas. Jesus também deu o exemplo disso. Antes de ser preso, ele se retirou para orar no jardim do Getsemani, pedindo que seus discípulos vigiassem enquanto ele orava ao Pai. Esse momento particular e difícil nos ensina a importância de nos afastarmos dos outros para concentrarmos nossa atenção somente em Deus, especialmente em tempos de necessidade. Outro ponto importante é que o relacionamento privado com Deus fortalece nossa fé, aumenta a intimidade com Ele e nos ajuda a focar. Por isso, faça disso um hábito de vida. Não transforme sua oração em um espetáculo, mas busque a Deus com sinceridade de coração. Quando fazemos isso, Deus fala conosco. Quanto às suas ações de caridade e boas obras, Jesus nos ensina a importância da humildade e de não buscar reconhecimento por nossas boas ações. A caridade deve ser motivada por amor e compaixão, e não pela necessidade de elogios. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4, lemos: Quando você der esmola, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que está fazendo a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Esse versículo destaca o valor de realizar atos de caridade em segredo, garantindo que nossas motivações sejam puras e estejam alinhadas com a vontade de Deus. Ele também nos lembra das bênçãos que acompanham a doação discreta. É
Em uma cultura que valoriza o reconhecimento público, pode parecer difícil manter as boas ações em sigilo. No entanto, a Bíblia nos encoraja a praticar esses atos com discrição, focando no amor e na compaixão por trás da ação, em vez de buscar a aprovação das pessoas. Uma das principais razões para manter nossas ações de caridade privadas é evitar a hipocrisia e garantir que nossas motivações sejam genuínas. Muitas vezes, as demonstrações públicas de generosidade podem ser impulsionadas pelo desejo de reconhecimento e não por um verdadeiro desejo de ajudar. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos nos ensina sobre a verdadeira retidão. O fariseu se gabava de seus dízimos e boas ações para ser visto como piedoso, enquanto o cobrador de impostos orava humildemente, pedindo misericórdia. Jesus elogiou a humildade do cobrador e rejeitou a exibição do fariseu, mostrando que a verdadeira justiça vem de um coração sincero. Ao manter suas boas ações privadas, você garante que suas intenções sejam puras e voltadas para agradar a Deus e ajudar os outros, em vez de buscar a aprovação alheia. Além disso, manter nossas ações de caridade em segredo preserva a dignidade e a privacidade daqueles que ajudamos. Expor nossas boas ações pode, sem querer, envergonhar ou constranger aqueles que recebem nossa ajuda. Um exemplo bíblico é Boaz, um rico proprietário de terras que mostrou bondade a Ruth. Ele permitiu que ela colhesse em seus campos e instruiu seus trabalhadores a deixarem grãos extras para ela, mas fez isso de maneira discreta, sem chamar atenção para a situação vulnerável de Ruth. A generosidade discreta de Boaz preserva a dignidade de Ruth, enquanto oferece a ajuda necessária. Essa história destaca a importância de doar de uma forma que respeite e honre quem recebe. A Bíblia também define a verdadeira religião como cuidar dos pobres e órfãos, mas o que agrada a Deus é fazer isso sem buscar reconhecimento. Quando você ajuda um irmão ou irmã, faça-o sem alarde, sem esperar agradecimentos ou qualquer outra retribuição. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 3 ao 4, que ao doar para os necessitados, devemos fazê-lo em segredo, sem anunciar nossas boas ações para obter reconhecimento. Aqueles que buscam aprovação já receberam sua recompensa. Qual é a maneira certa de doar, então? Jesus disse: "Não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo." Isso mostra o quanto Deus valoriza o segredo em nossos atos de caridade, querendo que nem mesmo as pessoas mais próximas de nós saibam. Deus, que vê em segredo, recompensará quem age dessa forma. Outro aspecto que devemos manter em segredo é o jejum e os atos de sacrifício. O jejum, uma prática espiritual, deve ser feito com humildade, visando o crescimento pessoal e a aproximação de Deus, e não para chamar a atenção. Jesus deu a orientação correta em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Quando jejuar, não faça como os hipócritas que desfiguram o rosto para mostrar que estão jejuando. Eles já receberam sua recompensa. Em vez disso, Jesus instrui a colocar óleo na cabeça e lavar o rosto para que o jejum seja algo íntimo entre você e Deus, que o recompensará em segredo. Você tem jejuado dessa maneira? Ou é do tipo que se irrita ou quer contar a todos que está jejuando? Isso não demonstra verdadeira devoção. Se você deseja que Deus aceite seu sacrifício, faça-o da maneira que Ele ensinou. O jejum e os sacrifícios feitos em segredo proporcionam uma conexão mais profunda e íntima com Deus, permitindo que você experimente um crescimento espiritual genuíno. Moisés, por exemplo, passou 40 dias e noites no Monte Sinai, jejuando e recebendo os 10 mandamentos, fortalecendo seu relacionamento com Deus durante esse sacrifício privado e obtendo revelação divina.
Da mesma forma, nossos atos de jejum e sacrifício em segredo podem fortalecer nossa ligação com Deus e aprofundar nossa experiência de sua presença. Por fim, questões familiares também devem ser tratadas com cuidado e discrição. Expor disputas familiares pode prejudicar relacionamentos e criar conflitos desnecessários. Lidar com essas questões em particular oferece um espaço seguro para cura e perdão, permitindo que os envolvidos expressem seus sentimentos e trabalhem para a resolução sem interferência externa. Na parábola do filho pródigo, o jovem que desperdiçou sua herança retorna para casa em desgraça, mas é recebido pelo pai de braços abertos e a reconciliação acontece dentro da família. A natureza privada desse reencontro permite que o arrependimento e o perdão sejam genuínos. Esta história nos mostra que a privacidade em assuntos familiares pode promover uma verdadeira cura e restauração. Portanto, se você está pensando em pedir o divórcio, por que não tentar resolver suas diferenças com seu cônjuge antes? Por que não se aproximar dos seus filhos em vez de repreendê-los e gritar, chamando a atenção dos outros? Deus quer ver sua família prosperar em paz. Não o desaponte ao expor questões privadas em público. Além disso, manter seus planos e objetivos futuros em segredo pode ser benéfico. Compartilhar todos os detalhes de seus sonhos pode levar a frustrações e interferências desnecessárias. É essencial aprender a manter certas ambições privadas, buscando antes a orientação de Deus do que a opinião dos outros. Isso permite que você se concentre na vontade de Deus para a sua vida sem ser influenciado por opiniões externas. Quando Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, ele inicialmente manteve seus planos em segredo. Ele inspecionava a cidade à noite e só revelou suas intenções quando estava preparado para agir. Ao manter sua discrição, Neemias pôde buscar a direção de Deus e planejar sem interrupções. Guardar seus planos para si também permite que você espere pelo tempo de Deus. Compartilhar objetivos prematuramente pode gerar pressão para agir no seu próprio tempo, ao invés de no tempo de Deus. A história de Davi, que foi ungido por Samuel como rei, mas só assumiu o trono quando chegou o momento certo, é um exemplo perfeito disso. A paciência de Davi lhe permitiu crescer e se preparar para sua futura missão, destacando a importância de esperar pelo momento certo e manter os planos em segredo até a hora certa. Provérbios, capítulo 29, versículo 11, nos ensina que a pessoa prudente guarda seus pensamentos, enquanto o tolo os revela sem pensar. Manter coisas privadas não significa ser secreto ou desonesto, mas sim usar sabedoria e discrição em nossas palavras e ações. A história de Maria, a mãe de Jesus, em Lucas, capítulo 2, versículo 19, também reflete esse princípio. Após o nascimento de Jesus, Maria testemunhou milagres e eventos extraordinários, mas em vez de compartilhar tudo com os outros, ela guardou essas coisas em seu coração, refletindo sobre elas. Maria valorizou esses momentos sagrados, permitindo que Deus trabalhasse nela e aprofundasse sua fé. A história de Maria nos ensina o valor de manter algumas coisas privadas. Ela não precisava contar a todos sobre suas experiências. Ao refletir e manter esses momentos em segredo, ela demonstrou confiança em Deus e compromisso em viver de acordo com sua vontade. Da mesma forma, ao guardar nossos planos e pensamentos para nós mesmos, mostramos nossa confiança em Deus e nosso compromisso de viver uma vida que o agrada. Você está pronto para viver uma vida assim, cheia de sabedoria, paciência e confiança em Deus? Vamos orar. Pai, venho a Ti hoje com um coração cheio de gratidão e reverência. Agradeço pela Tua palavra e pela Tua direção em todos os aspectos da minha vida. Reconheço que Tu és a fonte de toda sabedoria e entendimento. Enquanto reflito sobre a importância de manter certos assuntos em segredo, peço:
tua orientação e força para viver esses princípios diariamente. Senhor, reconheço a sabedoria de manter em privacidade meus planos, assuntos familiares, atos de caridade, jejum e meu relacionamento contigo. Tua palavra nos ensina que a discrição é essencial para preservar a humildade, sinceridade e pureza de coração. Por isso peço tua ajuda para aplicar essas lições à minha vida, para que minhas ações e intenções estejam alinhadas com tua vontade. Pai, entrego a ti meus planos e sonhos. Ajuda-me a confiar no teu tempo e orientação, em vez de buscar a aprovação dos outros. Dá-me discernimento para guardar minhas ambições e objetivos entre nós, permitindo que eu mantenha o foco em teus propósitos para minha vida. Protege-me das distrações e desencorajamentos que podem vir ao compartilhar meus planos prematuramente com os outros. Que meu coração seja humilde e meu espírito paciente, aguardando com confiança o teu tempo e direção para cada área da minha vida. Senhor, também coloco diante de ti as questões familiares. Concede-me sabedoria para resolver conflitos e lidar com os problemas de uma maneira que te honre e promova a cura e o perdão. Protege nossas famílias contra fofocas e mal-entendidos e ajuda-nos a construir uma base sólida de confiança e amor em nossos lares. Querido Pai, guia-me em meus atos de caridade e boas ações. Ajuda-me a servir os outros com humildade e altruísmo, resistindo à tentação de buscar reconhecimento ou elogios. Que meus atos de bondade reflitam o teu amor e graça, realizados de maneira que te honre e preserve a dignidade daqueles que ajudo. Senhor, busco também tua direção em meus momentos de jejum e sacrifício. Ajuda-me a me humilhar diante de ti, buscando tua força e orientação em minhas práticas espirituais. Protege-me do desejo de mostrar minha retidão para com os outros e lembra-me que o verdadeiro sacrifício deve ser feito em segredo, onde somente tu podes ver. Enquanto nego a mim mesmo, ajuda-me a buscar apenas tua aprovação. Por fim, entrego meu relacionamento contigo em tuas mãos. Ajuda-me a cultivar uma conexão profunda e íntima contigo, livre de distrações e influências externas. Que minha devoção seja genuína e sincera, focada somente em te buscar. Ensina-me a valorizar os momentos silenciosos de oração e reflexão, onde posso ouvir tua voz e crescer na minha fé. Senhor, peço tua graça e força para viver esses princípios de privacidade e discrição. Ajuda-me a confiar na tua sabedoria e no teu tempo, buscando sempre tua aprovação acima de tudo. Que minhas ações e intenções reflitam o teu amor e graça, trazendo glória ao teu nome. Agradeço por tua palavra, tua orientação e tua sabedoria. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo te abençoou, por favor, clique no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber alertas sobre novas postagens. E se puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam ser abençoadas por ele. Obrigado por assistir.